chamados de sofistas, e aí nós já começamos com a indagação. Será que esses sofistas eram realmente filósofos, ou será que eles não são considerados como filósofos? Tendo em vista que os principais ataques que eles sofreram foram dos grandes filósofos, dentre eles o Platão e o Aristóteles, que os caracterizaram justamente como sofistas. E na própria palavra, sofisma ou sofista, deriva da palavra filosofia, vem de sofia, né? Sofistas como aqueles que detêm o saber, mas eles não são amigos do saber. Parece que eles já têm um conceito, eles já têm os conceitos prontos e acabados, já tem uma forma de se ver o conhecimento, e esse conhecimento ele deve ser repassado através das circunstâncias. Na verdade, eles são conhecidos como humanistas e relativistas. E é isso justamente que nós iremos ver nessa exposição ao falarmos dos sofistas. Tiveram vários sofistas na Grécia, mas assim como os pré-socráticos, nos sobraram, nos tempos de hoje, apenas resquícios, pequenos fragmentos de textos desses sofistas. Então, os mais importantes, e que nós encontramos alguns fragmentos de texto e até duras críticas feitas a eles, principalmente ao Górgias e ao Protágoras, e também ao Hípias. Então, nós temos aí 3 sofistas que serão a base de nossa averiguação filosófica nessa demonstração de hoje. Então, nós temos aí os sofistas, né? Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, nós iniciamos fazendo a indagação justamente nesse mapa sobre os filósofos da Grécia Antiga. Nós vemos aí no período pré-socrático, né, esses que estão de amarelo, no período clássico, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, e vemos no período helenístico, esses que estão em verde, né, o Panaceio, o Posidônio, o Zenão, o Epicuro e o Pirro. Mas nós não encontramos nem Protágoras, nem o Górgias, nem o Hípias. Parece que na história da filosofia os sofistas não são tidos como filósofos, tendo em vista que a própria base de entendermos o que é o filósofo, aquele que procura o conhecimento, ele não é o detentor do conhecimento, ele não é o sofista, ele é o filósofo, é o amigo da sabedoria. E aí justamente existe esse debate na história da filosofia. Alguns afirmam que sim, eles eram filósofos do seu tempo, no seu contexto, que estavam atrelados à mudança de todas as coisas e averiguavam a sociedade política da sua época para conduzir os jovens para entrar na polis, né, na política, nas relações políticas. Porque os principais críticos desses sofistas eram justamente os seus inimigos, os seus rivais, e sobraram muitos textos desses críticos, né, do Platão e do Aristóteles. Infelizmente, nós não temos a contraposição, o posicionamento positivo dos sofistas. Então, durante a história da filosofia, ser sofista é como se fosse algo negativo. E aí nós, hoje, no século XXI, nós vemos que existem outras perspectivas de se analisar também o posicionamento desses filósofos, desses pensadores chamados de sofistas. E aí nós temos as grandes perguntas: quem na verdade eram esses sofistas, de onde vieram, de que contexto eles surgiram, tendo em vista que eles já não estão mais preocupados com a physis, nem com a arqué, né, a origem de todas as coisas, a partir da natureza. Eles não se classificam como pré-socráticos, nem como naturalistas, mas eles estão também num contexto onde a Grécia está em constante desenvolvimento. E uma das partes desse desenvolvimento, ou dessas mudanças de característica, é justamente a mudança política. A primeira, nós temos a tirania, né, e a oligarquia. A tirania e a oligarquia eram justamente as pessoas mais ricas, ou os tiranos, quem dominavam a sociedade. Eles é quem ditavam as determinadas regras. E essas regras estavam atreladas também aos mitos gregos. Quando se passa na Grécia, através do Solon, da era do Péricles, começa-se a surgir a democracia. E com a democracia, agora o direito de se chegar ao poder político não está mais na tirania, mas sim na capacidade de argumentação, na capacidade de se chegar ao poder por meio das melhores argumentações, das melhores formas de se argumentar sobre
a educação, a política, a sociedade, a arte, a religião. E é nesse contexto da democracia, que não é a mesma democracia nossa, onde apenas nos gregos as mulheres não tinham participação nessa democracia, e também as pessoas que não tivessem posses também não tinham direito, e nem os estrangeiros, os gregos se auto-supervalorizavam. Então, nas ágoras, como nós vemos nessa imagem, nas praças públicas, existiam os debates políticos, e aquele que argumentasse melhor conseguiria ser aplaudido por todos, ou pela maioria. Sendo assim, eles se tornariam os grandes chefes da cidade, né? E aí nós temos Esparta e Atenas, né? Uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Então, quem eram justamente esses sofistas? Eles eram os professores profissionais, que eles atuavam na cidade de Atenas, no ano 5 a.C. Justamente eram as melhores pessoas, mais capacitadas, que tinham a melhor oratória e a melhor retórica, que era a arte de convencer as pessoas, e eles eram contratados pelas famílias mais ricas, para que os seus filhos aprendessem também essas técnicas, essas habilidades da escrita grega, da leitura grega e também da argumentação grega, para que os seus filhos conseguissem também chegar ao poder. Então, eles eram pagos por essas famílias ricas para ensinar algum tipo de ofício aos jovens ou para prepará-los para a carreira pública, né? Os juízes, os grandes dirigentes, os principais políticos das cidades. Na verdade, os sofistas faziam marketing pessoal dessas pessoas e também organizavam toda a estrutura para que esses jovens ascendessem, né? Para que eles tivessem sucesso político. Cada sofista dominava um certo conjunto de saberes e, em geral, tinham a habilidade de falar bem e de persuadir. Eram os melhores professores, os melhores mestres da sua época, eram muito requisitados e, ao cobrar, né, eles cobravam por isso, por a sua arte, pelo seu ofício, e, ao ganhar muito bem, acabavam também viajando para outras cidades e levando também a sua arte, tanto da retórica como da oratória, para as demais famílias que assim pudessem pagar. Então, nem todos tinham acesso aos sofistas, mas eles eram muito conhecidos porque eles era divulgado de boca a boca o seu excelente trabalho, né, a sua forma de se organizar em relação a esses jovens que procuravam, essas famílias ricas que procuravam esses sofistas. E aí quem vai se destacar justamente são o Hípias, Górgias e o Protágoras. Nós iremos ver justamente o pensamento que vai se distanciar da filosofia justamente do Protágoras e do Hípias. E aqui nessa imagem nós vemos uma assembleia de gregos, né, ouvindo a alguém que está discursando. Na imagem nós temos o símbolo, a figura de uma mulher, mas nós percebemos que na democracia grega nós não temos a figura feminina, mas nós temos os grandes oradores, né, os homens que estão ali no púlpito, que estão discursando, procurando justamente convencer o maior número de pessoas a partir das suas propostas, né? Parecem ser os políticos que têm as suas ideias e as suas argumentações e as suas propostas para gerir a sociedade, para gerir a comunidade. E aqui nós percebemos justamente que em Atenas, na Grécia Antiga, eles já não estão mais preocupados com aquela investigação científica dos pré-socráticos, mas eles querem saber agora como é que a sociedade ela pode se desenvolver e, ao mesmo tempo, como é que essa cidade, Atenas, pode dominar as demais cidades. Não é porque você é grego de Esparta e grego de Atenas que você não tem conflitos. Na verdade, existiam muitos conflitos. E uma cidade queria ser mais importante e maior do que as outras, né? Existiam grandes guerras, rivalidades entre os próprios gregos. E aí nós temos justamente um sofista sendo aclamado, né, as pessoas ali dando dinheiro para ele, e ele no centro das atenções, porque realmente eles dominavam a técnica e a habilidade de serem excelentes professores, né, de serem excelentes naquilo que eles se propunham a fazer, que era a arte do discurso. E aí é justamente por isso, por serem bons discursadores, que o Platão, o Aristóteles, o Sócrates acabam tecendo duras críticas a esses sofistas.
Mas primeiro eles entendiam a retórica como a arte de convencer os outros por meio da palavra, da argumentação, eles tinham essa capacidade, esse carisma de convencer multidões de pessoas através dos seus argumentos, e essa retórica tinha a função política nas assembleias atenienses. Ao falar sobre a educação, sobre as guerras, sobre a organização do exército, sobre a religião, sobre a arte, eles se destacavam em relação às demais pessoas. Eles tinham os melhores argumentos. E isso fazia com que a maioria dos gregos fossem levados justamente, né, a multidão era levada pelo discurso dos sofistas ou pelo discurso daqueles que os sofistas assim o preparavam, que eram as famílias mais ricas, mais abastadas. E a palavra sofista, né, ela deriva de sofos, né, que é uma palavra grega que significa sabedoria. Então, esses caras, né, esses pensadores, justamente eles carregavam o conhecimento em si. Eles não estavam em busca de um conhecimento, mas eles diziam que o conhecimento poderia ser atingido de forma relativa. Então, muitos dos sofistas, durante a manhã, na cidade de Atenas, eles poderiam muito bem argumentar em favor da educação e aí justificar os seus motivos. Quando se chegasse à noite em outra cidade, Esparta, por exemplo, ele poderia entrar em contradição e, ao mesmo tempo, contra-argumentar o argumento que ele fez. E essa é uma outra característica que faz com que os filósofos descaracterizem os sofistas, já que o filósofo está contribuindo ou procurando o conhecimento constante, os sofistas, na verdade, eles já se dizem ser os donos desse tipo de conhecimento. E o conhecimento, ele nunca pode ser atingido, mas, na verdade, ele é relativo. Existe uma mudança na cultura, existe uma mudança nas leis, existe uma mudança na forma de ser das pessoas. E é isso que os sofistas apontam nessas mudanças, e é assim que ele caracteriza a sua forma de conhecimento. E aí nós temos os sofistas e a reflexão sobre o ser humano. Eles já não estão mais preocupados com a física, com a natureza, com a investigação científica, mas qual é o escopo, a centralidade dos sofistas? É saber quem é o ser humano, como a polis está se desenvolvendo, né? Polis vem do grego, significa cidade, como a cidade se desenvolve e quais os meios necessários para que essa cidade ela se desenvolva ainda mais. Então, a mudança de foco da reflexão filosófica agora passa a ser o ser humano, por isso que eles não são caracterizados como filósofos naturalistas, eles não têm mais a preocupação de onde vêm todas as coisas. Pode ser que hajam sofistas que acreditam que veio dos átomos, ou que veio da água, como dizia o Tales, ou do Apeiron, como dizia o Anaximandro, ou do ar, como dizia o Anaxímenes. Eles podem ter essas crenças a partir dessas investigações, mas não é mais o foco de preocupação deles, justamente, de levantar novas indagações sobre isso, sobre a physis, sobre a arqué. Eles estão agora imbuídos na política, no desenvolvimento da cidade. Então, eles refletiam sobre as nossas vidas, as criações e os tipos de sociedade. E ao ver que as sociedades eram totalmente diferentes, né, os egípcios são diferentes dos gregos, e os gregos antigos, que supervalorizavam os mitos, são diferentes dos gregos da polis, que utilizam mais desse aspecto racional, trazendo também a religião para o desenvolvimento da política, ou para as argumentações políticas, os sofistas começam a pensar sobre a mudança nas sociedades. E eles vão refletindo que todas as sociedades elas mudam, tem a sua forma de comer, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar. Ora, se existe uma mudança na sociedade, não existe uma verdade concreta. A verdade é justamente relativa para os sofistas. E aí os principais assuntos que eram tratados, a centralidade era a política. Como é que a cidade vai desenvolver? Né? Quais são os melhores dirigentes para a cidade e também para o exército da cidade que deve ali proteger a cidade dos ataques? Também a arte. E a gente lembra também das esculturas gregas, as esculturas que até hoje permanecem, elas estão ali branquinhas, por causa do sol e da chuva perderam a cor. Mas os gregos eram muito detalhistas e as esculturas eram todas pintadas, né, com cores bem vivas. E aí, com o passar dos tempos, com a chuva, com o sol, com o vento,
a tinta ela foi saindo e ficou apenas as esculturas que nós conhecemos, né, que nós vemos hoje. A retórica também é outra característica principal dos sofistas para melhorar a arte da argumentação. Né? A gente nunca está bem nos nossos argumentos, sempre temos que melhorar cada vez mais na arte de convencer as pessoas. Outra característica foi a religião, trazer os mitos para o campo de discussão e fazer com que esses mitos, né, e a gente tem essa imagem do Hades, do Zeus, do Poseidon, né, Poseidon, deus dos mares, o Zeus, o rei dos deuses, o Hades, né, o senhor dos infernos, são justamente preocupações desses sofistas em trazer para o campo da política, fazer com que essa mitologia haja em favor também dos gregos, e haja em favor justamente daqueles que estão no púlpito, naqueles que estão na ágora, que é o lugar da discussão. A educação, que a gente chama de paideia, né? Paideia vem justamente dos escravos gregos que levavam os meninos para as instituições de ensino. E esses eram os condutores, né? A forma de se ensinar a filosofia, a arte, a religião. E outra preocupação também dos sofistas foi justamente a linguagem. Como é que a linguagem vai mudando de cultura para cultura e como é que nós podemos aperfeiçoar essa linguagem? Hoje nós temos a filosofia da linguagem, que é um dos aspectos que nós iremos ver posteriormente, que nasce aqui, com os sofistas. Eles estão preocupados não com a physis, mas preocupados com a linguagem. E como essa linguagem vai modificando os aspectos da sociedade, os aspectos culturais e os aspectos também sociais das pessoas que ali estão inseridas. Eles observavam que as leis, as normas, as crenças, os costumes e valores, eles mudavam de acordo com os diferentes grupos humanos. E aí basta nós fazermos a associação de diferentes grupos humanos, desde os hominídeos, ou então das grandes civilizações, os romanos, os egípcios, os persas, e percebermos como a cultura, os valores, a religião é totalmente diferenciada. E aí quais são as duas características que nós podemos colocar dos sofistas? O humanismo e o relativismo. Se nos pré-socráticos nós tínhamos justamente o naturalismo, a busca pela natureza a partir da ciência, nos sofistas nós encontramos uma busca humanista, ou seja, uma reflexão sobre o homem que está inserido na polis, na sociedade. E o relativismo é justamente perceber que as verdades podem ser contadas de diferentes formas, existem diferentes interpretações. Portanto, não existe uma verdade universal para os sofistas. E aí é nessa característica que os filósofos, dados como Sócrates, Platão e Aristóteles, vão bater em cima dos sofistas, dizendo que sim, existe uma verdade, mas pelas inúmeras interpretações dadas pelo relativismo dos sofistas, os sofistas acabaram distorcendo essa verdade universal. Enquanto para os sofistas, não existe a possibilidade de nós, seres humanos, conhecermos a verdade. E aí nós atrelamos o pensamento do sofista àquele filósofo grego pré-socrático que falava que todas as coisas estão em constante mudança. É impossível conhecer as coisas porque ninguém banha no mesmo rio duas vezes, porque a água passou, nós já envelhecemos. Então nós fazemos uma conexão com o pensamento do Heráclito ao dizer que tudo está em constante mudança. Ora, se as coisas estão em constante mudança e a cultura está em constante mudança, não existe a possibilidade de nós conhecermos a verdade. E é justamente isso que caracteriza o relativismo trazido pelos sofistas. E aí nós temos a imagem de uma ágora, de uma praça pública, onde os gregos iam escutar esses jovens que eram instruídos pelos sofistas, ou então iam escutar justamente os próprios sofistas que discursavam nessas praças, justamente relativizando as verdades. O que importa para o sofista não é se chegar a uma verdade, porque a verdade, como se sabe, né, ela pode fazer com que a pessoa seja perseguida pela sociedade ao fazer denúncias contra a corrupção, contra as injustiças. Os sofistas justamente estão moldando a verdade para que se haja uma ascensão pessoal, né? E é por isso justamente que nós encontramos
aquelas personalidades na história que, ao seguirem verdades absolutas, acabaram sendo punidas pela sociedade. E aí nós percebemos justamente a figura do Sócrates, que nós iremos ver sobre o pensamento socrático, e também o próprio Jesus Cristo, que acaba sendo crucificado justamente por dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é interesse dos sofistas justamente a buscar essa verdade, mas moldar as verdades para que exista essa ascensão pessoal, tanto dele como daqueles que ele está ensinando. E aí nós temos nessa imagem as pessoas ouvindo, né, meio cabisbaixos, outros, né, quase aplaudindo, como nós temos aqui no canto inferior direito, né, essa pessoa aqui, ela está vislumbrada com o que ele está dizendo, outro aqui um pouco mais cético, duvidando, outro apontando para ele, mas todos estão aqui olhando e olhando de uma forma que agrade, né? É uma das características dos sofistas, agradar também o público, para que o público possa justamente colocá-lo no poder, ou colocar justamente as pessoas que ele queira estar no poder, né? Aqueles que pagam muito bem para esses sofistas. E aqui nós temos as sociedades humanas, elas são mutáveis, e já que elas são mutáveis, nós temos aí duas imagens interessantes. E aí nós percebemos a sociedade egípcia, né, que tinha as suas tradições, tinha os seus deuses, e a sociedade grega, mais uma vez ali na Ágora, num ponto de discurso, nós percebemos que as sociedades, elas vão mudando. A nossa forma de se vestir não é mais a forma, talvez até dos nossos antepassados recentes, como também da Idade Média ou dos antigos, né? Nós não nos vestimos como os gregos ou não nos vestimos como os egípcios. Então, os sofistas observavam que as sociedades humanas vão apresentando valores diferentes, né? Apresentam diferentes valores. Então, se esses valores eles vão mudando, então, justamente, a verdade em si ela não existe. Existe uma mutabilidade de valores. As sociedades humanas funcionam por meio do nomos, né? Não esqueçamos dessas expressões gregas que podem aparecer justamente em textos, em questões do Enem, de vestibulares, em textos também de filósofos que a gente foi estudando. Então, nomos são as normas, né, estabelecidas por meio da convenção social. Toda sociedade tem o seu nomos, a sua forma de falar, a sua forma de vestir. Quando vem alguém de outro lugar distante e começa a falar diferente ou com R mais puxado, nós tendemos a criticá-lo, justamente porque o nosso nomos, ou a convenção social, ela é totalmente diferente daquilo que nós nos portamos, né? Ou a sua forma de se vestir. Imaginemos um escocês andando na nossa cidade, né? Eles usam saia, por exemplo, né? Um vestimento que parece com saia. E isso seria ridicularizado, né? Ou criticado pelas pessoas onde nós vivemos aqui. Então, os nomos, as normas estabelecidas, elas variam de lugar para lugar. Adoramos justamente comer um bom churrasco, uma carne de boi. Já na Índia, por exemplo, a vaca, né, o boi, ele é sagrado, ele não pode ser nem tocado. Quem matar um boi na Índia para fazer um churrasco acaba sendo punido severamente com a própria vida, acaba morrendo. Então, os nomos, as normas sociais, elas podem variar de região para região, né? E até nas nossas regiões no Brasil são muito diversificadas, onde aparecem formas, normas estabelecidas diferenciadas. Então, os indivíduos criaram essas normas sociais e que podem ser transformadas. E isso nós vemos no decorrer da história. Desde os antigos até hoje, nós percebemos que as formas de religiosidade, de se vestir, são totalmente diferenciadas, vão mudando de tempos com tempos, né? Até as interpretações sobre determinada religião vai mudando de acordo com os tempos. E os sofistas, eles defendiam ser possível questionar pela razão essas normas estabelecidas. Não eram porque os mitos ou os deuses assim quiseram, mas a própria razão tem a capacidade de questionar essas normas estabelecidas. E se existe uma preocupação em dizer que os sofistas não são filósofos, se eles tinham a preocupação de utilizar da razão para questionar essas normas, nós já vemos aqui justamente um ato filosófico, um ato de pergunta, de questionamento daquilo que está estabelecido. Ora, não foi a mesma coisa que fizeram os pré-socráticos, os naturalistas,
eles questionaram os mitos, questionaram as normas estabelecidas por meio da tradição. Os sofistas, nesse aspecto, ao questionar o nomos, essas normas estabelecidas, estão utilizando da razão, estão utilizando também da filosofia. E aí nós temos os principais sofistas, né, o Protágoras, o Górgias e o Hípias, e nós iremos nos atentar a esses dois, né? Um nasceu na cidade de Abdera e o outro na cidade de Leontinos, né? O Protágoras de Abdera, de 490 a 420 a.C., e o Górgias de Leontinos, de 483 a 376 a.C. Lembrando que a ordem antes de Cristo ela é decrescente. Após o nascimento de Cristo, que nasceu no ano 6 depois dele mesmo, é que a ordem é crescente. Então, o Protágoras, ele afirma, tem uma frase muito interessante, que ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Então, quem vai suscitar as verdades por meio do discurso é o homem. Não existe a verdade fora das interpretações que o homem carrega dentro da cultura. Portanto, toda verdade ela é relativa. Ela vai partir dos princípios do momento social que o ser humano está vivenciando. Para ele, o ser humano julga o que é certo e o que é errado, útil ou inútil, verdadeiro ou falso. Vai depender do contexto histórico que a sociedade está sendo caracterizada. Então, a verdade ela é totalmente relativa. Existe uma pulverização da busca pela essência ou pela verdade das coisas. Não existe verdade absoluta nas coisas humanas. Então, os sofistas se preocupavam justamente com essa relativização da verdade, justificando que a verdade absoluta ela não existe. Já do outro lado, não diferente de pensamento, nós temos o Górgias, né, na cidade de Leontinos. Por serem sofistas e por serem relativistas, eles poderiam ter ideias contrárias sobre política, sobre arte, sobre religião. Não tem problema nenhum nesse relativismo encontrado nos sofistas. Mas é interessante notar que o próprio Platão escreve um livro justamente sobre Protágoras e Górgias, para ver a relevância que houve esses dois sofistas, ao ponto de o Platão ser contrário a eles, escrever um livro tecendo duras críticas a esses dois pensadores. Então ele foi professor de retórica em Atenas, onde ganhou muita fama, né? Esses dois filósofos ou pensadores eram muito conhecidos nas cidades por onde eles andavam, defendiam que em nenhuma situação as pessoas poderiam alcançar uma verdade absoluta ou única, a mesma proposta do Protágoras, e o mais importante seria a capacidade de persuadir pelo discurso. Então, é aquilo que nós vemos muitos nos discursos políticos ou nos grandes discursos, que não é necessariamente a verdade em si que eles estão procurando, ou a concretização daquilo que eles estão afirmando. Mas o mais importante é persuadir, é convencer o maior número de pessoas para se chegar aonde se quer chegar, para se chegar ao poder estabelecido. E aqui nós temos a imagem deles dois, né, o Protágoras de Abdera, na cidade de Abdera, e o Górgias de Leontinos, né, na cidade de Leontinos. E aí nós temos diversas frases que nós podemos encontrar, e dentre elas nós temos aqui o Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas, eu faço as minhas verdades, eu faço as minhas interpretações, é como se fosse um nariz de cera que pode ser posicionado de acordo com o contexto histórico que a sociedade está estabelecida. Então, é o homem quem vai formular suas verdades. Já o Górgias, né, que casa com o mesmo pensamento do Protágoras, ele diz: nada existe. Se existe, é incognoscível. Se é incognoscível, é incomunicável. Porque não é possível o ser humano encontrar a verdade, e já que nós não podemos encontrá-la, já que é incognoscível, ou seja, não é compreensível pelo intelecto humano, e já não existindo nada, então nós podemos justamente formular ou fazer as aparências da verdade, aquilo que se aproxime mais da verdade por meio do discurso, da oratória e da retórica. E aí, nesse sentido, nós percebemos que eles têm o mesmo pensamento, né, e, ao mesmo tempo, por serem relativistas, colocam como a ênfase do conhecimento a arte do discurso e a arte da persuasão. E aí nós temos essas imagens aqui para refletir, né, esse contraponto entre os sofistas, de um lado, né,
No lado direito nós temos os sofistas e os filósofos do lado esquerdo, né? Os filósofos procuram, na busca das verdades absolutas, as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas, né? E aí a gente se lembra lá daquele filósofo grego que nós vimos, o Parmênides, o ser é ou o ser não é, eles buscam a essência das coisas, e já os sofistas, eles são caracterizados como a mutabilidade das coisas, né? A passagem constante das coisas. E nos lembramos muito bem do filósofo grego Heráclito, né? Ninguém banha no mesmo rio duas vezes. O homem é a medida de todas as coisas, né? O homem faz as suas verdades de acordo com o seu contexto, com a região que ele está situado, com a cultura que ele está inserido, ele vai percebendo esses fragmentos de verdade, mas é impossível se chegar a uma verdade absoluta, né? Os sofistas, na busca de vários pontos de vista. Então, todos os pontos de vista devem ser considerados, e de acordo com o contexto, não importa se essa verdade seja atingida, e ela nunca vai ser atingida. Na verdade, como diz o Gorgias, jamais pode ser atingida. Nesse sentido, nós vemos que existe esse contraponto entre os filósofos, né, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, e justamente em diferenciação aos sofistas, que valorizam os diversos pontos de vista e cada um traz a sua verdade. Aqui nós vemos nessa imagem, né, sobre o relativismo proposto pelos sofistas, nós temos essa charge. E aqui remonta justamente ao período de colonização ou de invasão dos portugueses no Brasil, ou do descobrimento do Brasil, a gente coloca entre aspas, e aí nós vemos esse choque de culturas, né, de verdades totalmente diferentes, trazendo um relativismo. Né? De um lado, nós temos aqui a figura dos portugueses, dos europeus, e do outro lado, nós temos a figura dos indígenas. Né? E os indígenas dizem, olha, eles não usam penas, né? E eles ficam abismados com isso, porque eles não usam os mesmos trajes que as tribos indígenas. Enquanto os europeus olham para os indígenas, meu Deus, eles não usam roupas. Então nós percebemos que existe uma variedade de culturas e nós percebemos um relativismo. Cada um utiliza-se, né, da sua cultura, da sua religião, da sua tradição, da sua forma de ver o mundo, e acabam estabelecendo seus conceitos de verdade. Né? Onde é que a verdade está aqui? Será que é com os europeus que criticam os indígenas, ou seria com os indígenas que acabam criticando os europeus? E acabamos vendo que os próprios sofistas trazem esse ponto de reflexão ao colocar justamente a variação das culturas existentes, né? As observações que eles fizeram em relação a eles, né, como povos gregos, e também isso que nós vemos durante todo o processo histórico, quer seja na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. E aí, lembrando que o ponto central dos sofistas é o humanismo, a valorização do ser humano, se distanciando dos mitos e também do naturalismo científico, e também do relativismo, como nós acabamos de ver nessa charge. E aí nós temos, finalizando, né, fazendo um aparato dos filósofos pré-socráticos, nós estamos agora na mudança, numa passagem para o divisor de águas, que é o Sócrates, e lembramos aí dos filósofos pré-socráticos, né, que foram os naturalistas, chamados de naturalistas por investigarem a natureza, e pré-socráticos não porque eles vieram antes, mas porque muitos conviveram com eles, mas tinham posicionamentos diferentes. Uns valorizavam a ciência, a busca pela ciência para explicar as coisas, através da física, da natureza, explicar que é o sentido primeiro das coisas, e os demais, o divisor de águas, o Sócrates e os sofistas, eles vêm agora com pontos reflexivos para a polis, para o humanismo. Quando viveram, né, no século VII a.C., e meados do século V a.C., e o que eles faziam? Eles se afastavam das explicações míticas, de todos esses conhecimentos da mitologia grega que nós temos conhecimento, mas nós sabemos que não é verdade, para a nossa concepção de hoje, e, ao mesmo tempo, perceber que os gregos tinham, sim, eles acreditavam no Monte Olimpo, na existência dos Zeus, da Hera, da Afrodite, de todos os deuses gregos, e esses primeiros filósofos começam a se distanciar
por meio da razão, porque agora eles se dedicam a investigar a natureza de forma racional. E aí o que eles queriam? Compreender a natureza, né? Aqui os pré-socráticos naturalistas. O que é que os sofistas queriam? Compreender a política, a polis, a cultura, a organização da polis por meio da retórica, do discurso, da argumentação. E assim finalizamos com as formas de estudar a filosofia, lembrando que dentre as formas destacamos a história da filosofia, né, a filosofia antiga, que é essa que nós estamos vendo dos filósofos pré-socráticos, naturalistas, sofistas, e a filosofia medieval, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea, e também por temas, né, são diversos os temas que nós podemos nos adentrar, a felicidade, o ser humano, a amizade, a ética, a própria filosofia, dentre outras. Para finalizarmos, nós temos justamente uma indicação a mais, né? Antes, nós tínhamos aí o diálogo do Ricardo Melani, os primeiros estudos de filosofia, que é uma história da filosofia, o encontro com a filosofia, que são os temas de filosofia, e agora nós colocamos em evidência também a iniciação à história da filosofia do Danilo Marcondes, que vai trazendo também um pouco dessa perspectiva de entendermos os sofistas por um viés positivo, das grandes contribuições que eles deram também para o pensamento ou para o nascimento dessa nova forma de filosofia dada pelo Sócrates, pelo Platão e pelo Aristóteles. Então, assim, nós finalizamos essa primeira parte dos sofistas e iremos dar continuidade com o divisor de águas, que foi justamente o Sócrates, né? O tão famoso Sócrates, que é tido aí como divisor de águas na história da filosofia, né? Ele que marca justamente a filosofia antiga, o tripé da filosofia antiga, Sócrates, o Platão